Boa noite, queridos e queridas. Um prazer imenso estar aqui com vocês nesta terça-feira, porque quarta-feira, feriado, vamos descansar um pouquinho, né, Vagnão? Quem vê pensa que a gente descansa, né? Descansar pra quê? Estamos aqui com mais um podcast. Compartilhe esse podcast que hoje vai ser incrível, esse bate-papo com o doutor de excelência, um querido. E compartilhe este podcast com seus amigos, siga o nosso podcast, aperte aí o seu sininho e mande as perguntas que vocês quiserem, porque hoje estaremos batendo um papo com o Dr. Aônio Vieira, odontologista estético dos mais renomados do país. Olha como esse podcast está ficando chique. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fabiana, boa noite... telespectadores do podcast, que bom estar com você nesse programa incrível. Muito bom, seja bem-vindo. Gente, mas tem uma mesa aqui recheada. Hoje vamos aprender muitas coisas que no decorrer da idade a gente vai desaprendendo e também vai relaxando, né, doutor? Infelizmente. E como o doutor diz, a saúde começa pela boca. Começa pela boca. Então, é a porta de entrada de tudo, de alimentos, de bebidas, álcool não, água. Água? Nem um pouquinho, doutor? De vez em quando, mas faz um mal danado. A água, o próprio até para respiração também serve. Além do nariz, nós temos as vias aéreas, né? E a boca também serve. Então é a porta de entrada de tudo. De tudo. Inclusive até nos relacionamentos, né? Que é o sorriso. Sim. Que sorrir faz muito bem, né? A gente abre portas com sorriso. Sim. E é importante ter um sorriso que a gente não se sinta com constrangimento de mostrar os dentes. Isso que é importantíssimo. E o senhor falou do sorriso, também tem um beijo, né? O beijo. Eu falo que os maiores prazeres vêm na boca mesmo. É o beijo, é o sorriso, é o mandar beijo, é o falar, né? A comunicação. A comunicação é tudo. E a gente está nesse contato com bactérias, com tudo, via oral. Como iniciar um tratamento? Como detectar que a gente está com problema dentário, doutor? Que às vezes os dentes estão tudo ali perfeito, não tem problema nenhum. Normalmente a pessoa que tem o problema, ela só vai se atentar a hora que ela tem uma dor ou tem um sangramento. Aí a pessoa se atenta. Tomou uma água gelada, tomou um sorvete, doeu o dente, ou comeu um alimento com açúcar. E esse açúcar, pela pressão osmótica, ativa a parte sensitiva do dente, a pessoa sente dor, ou quando tem o sangramento na boca. Agora, o que as pessoas que convivem podem até alertar quando sentir uma halitose, o mau hálito da pessoa, possivelmente indica um problema na boca, a halitose. Sim. Que 95% da causa da litose é bucal, é na boca. A litose é mau hálito. É o mau hálito. É o mau hálito. E essa conversa de falar assim, eu tô ruim do meu fígado, por isso que eu tô com um cheiro ruim, um gosto ruim na boca, é do estômago. O estômago, nós temos no nosso esôfago 3 constrições. Então, a halitose decorrente do estômago, né, de problema nessa via digestiva, vem aquele cheiro de azedo do estômago, né? Que é diferente do mau hálito. Que é um hálito bem específico da pessoa que tem problema nessas constrições do esôfago, porque sobe aquela fermentação que o nosso estômago, nós temos o ácido clorídrico para dissolver a parte da alimentação que nós mastigamos, o alimento desce, vai para o estômago e vai fazer a parte digestória. Sim. E esse suco gástrico, quando sobe o cheiro, é um odor característico desse problema de constrição. Agora, as outras causas são doença de gengiva, a cárie, infecção no dente, problema de canal, que dá mau hálito, principalmente a gengivite e a periodontite, que é as doenças na gengiva. E às vezes a alimentação também. Você come uma pizza de alho. No dia seguinte, o seu parceiro vai ser, a pessoa que está perto, falar: você comeu alho. Porque vai sair pelos poros e vai sair pela saliva. E nós temos na nossa cabeça as glândulas salivares, né, na boca.
que é a sublingual, submandibular, a parótida aqui, e o sangue passa por essas glândulas. E se você comer uma cebola, se você comer um alho, aquele cheirinho do alho, dos alicínios, né? Não necessariamente só o alho, se você comer couve não, o brócolis, a couve-flor, que são os alicínios, então vai dar um cheiro característico, né? Mas esse cheiro passa. Agora, o mau hálito decorrente da doença periodontal não passa. Não passa. E nem da cárie, enquanto você não tratar. Então, as pessoas que estão perto, convivem, é interessante falar, olha, você está com um cheirinho na boca, é bom procurar um dentista. E normalmente as pessoas não falam e a pessoa também nem sabe que está. Quando você tem uma amizade, Fábio, fica difícil você falar, você está com bafo, né? O que a gente faz, a própria pessoa pode sentir, se a pessoa está com halitose, a outra pessoa começa a se afastar, né? Porque o cheiro está bravo. Judiação. Mas é assim. Aí você vai vendo que o pessoal vai se afastando assim, então você pode ter opa. E jovem passa muito por isso, né? Eu creio que eu estou com bafo. Agora, outra maneira de você poder perceber é você dar uma lambida aqui, ó, nessa parte aqui do braço. E dá uma lambida, espera secar e depois você cheira. Porque nós temos o problema da fadiga olfatória. Então, quando eu coloco um perfume, eu coloquei um perfume para vir aqui no seu programa. Só que eu senti o perfume quando eu coloquei. Depois de 5 minutos, o meu olfato não estava mais sentindo o perfume. E a mesma coisa quem tem halitose. Quem tem halitose, ele não sente o mau cheiro dele, porque ele está convivendo com aquilo o tempo todo. Então, as pessoas, amigos, familiares, mais amigos íntimos, né? Os familiares, eles podem ajudar a pessoa. Quando a pessoa vai no consultório, eu sinto que a pessoa tem uma halitose, para não ser indelicado, eu ligo esse aparelho, que é um alimíter. Olha e peço para o paciente assoprar no alimíter. Ele vai me dar o grau de halitose e eu mostro para ele. Para ele se certificar. E qual que é o grau? Ele tem o grau 1, 2 e 3. Nossa, e está 4. no 4, então no 4 está com bafo. Então, 1 e o 2. Agora, a pior coisa é avisar que alguém está com bafo. Né? Sim, mas o jovem ele ainda brinca, né? Fala, você está com bafo, sai daqui, vai escovar os dentes, vai chupar uma bala. Agora, adulto já é mais difícil. Mas eu, como diretor, eu chamava e falava, viu? Eu dirigindo rádio, e tinha funcionário meu que tinha problema, porque várias pessoas comentavam. Sim. Eu chamava e falava. Explicava numa boa. Falei, cara, você deve ter algum problema estomacal. Não falava que era mau hálito. É claro que era mau hálito, porque não escovava os dentes. Você via que não escovava os dentes. Acho que ela tá cheio de tártaro na boca. Locutor é meio largada, né? É triste. É uma raça largada, né? Meus amigos locutores, beijo pra vocês. Mas eu sei, a gente conhece o nosso povo. Então a gente, no caso, o doutor tem esse aparelho. Qual é a medida que a gente tem que tomar diariamente? Agora eu vou usar e abusar das perguntas. A frequência de um dentista. E a gente tem um problema sério, porque dentista, na cabeça das pessoas, é caro. Aí a gente tem que calcular. A cerveja, o cigarro, a balada, você põe tudo na ponta da caneta e sai mais caro do que um tratamento odontológico. Na verdade, Fabiano, não é que o dentista é caro. O dentista é caro para quem é negligente com a saúde bucal. Exatamente, se torna caro. Porque os meus pacientes, 98% deles, eles têm retorno a cada 6 meses para cuidar da saúde bucal. Então, o tratamento deles não é caro. Sim. Porque eles cuidam, eles estão lá a cada 6 meses fazendo um tratamento. Eu vejo, é necessário fazer um tratamento, uma limpeza, uma raspagem, uma profilaxia. Então ele não se torna caro, ele fica um tratamento barato. Agora, se a pessoa é negligente e não vai no dentista, só vai quando está tudo desgraçado. É como aí fica cuidar caro. De outras questões da saúde, porque eu vejo assim, eu sou meio chata com essa questão de saúde. Eu teve até um período que eu era, nossa, hipocondríaca. Meus irmãos tinham, você é hipocondríaca, mas a gente tem que se cuidar. Eu acho que se eu não fosse hipocondríaca, eu já teria morrido, já com tantos problemas de saúde que eu já tive, que vai lá e descobre que está.
E o brasileiro, ele tem esse mau hábito de sempre esperar. Ah, no SUS não tem dentista, então não vou cuidar porque é caro. Então deixa sempre nas costas do governo, sempre esperando que alguém vai resolver. E a gente tem um sério problema odontológico na população brasileira. Por conta de negligência mesmo, né? Negligência, mas não é só no Brasil, Fabiana. O que eu percebo é no mundo inteiro, viu? Ah, é? A saúde bucal, principalmente do europeu. O europeu tem uma saúde bucal assim que é terrível. Sério, doutor? Em alguns países, o pessoal lá é... Largado. É largada a coisa. Eu morei em Portugal. Lá é complicado. Lá você vê adolescente de 15 anos de idade sem a dente da frente. Nossa! Então isso é um problema sério, essa questão mundial, de saúde bucal. Não é só no Brasil, né? E por que isso, doutor? Tem que esperar a dor chegar para poder resolver? Na verdade, resolver? O grande problema de todos é o medo de ir no consultório dentário, porque antigamente os aparelhos que nós tínhamos, que usávamos, às vezes a pessoa sentia dor e a pessoa passava de um para o outro. Ah, você vai no dentista, se você não ficar bonzinho eu vou te levar no dentista. Pronto, danou-se. Aí já começa. O som daquele aparelhinho era traumatizante na infância. O que eu vejo hoje é a situação, meus pacientezinhos que eu atendo criança também, nenhum tem cárie. Os meus pacientezinhos, não têm cárie. Por que eles não têm cárie? Porque eu orientei a mãe, orientava os pais a darem água da rede de abastecimento para as crianças. E a nossa rede de abastecimento, ela tem o flúor. E o flúor, eu peguei a geração não flúor, na minha graduação, eu me graduei em 80, na década de 80, no ano de 1980 eu me graduei em odontologia. Eu entrei na faculdade em 75 e graduei em 80. Então eu peguei essa época que o governo, na época, o governo militar, ele implantou a fluoretação das águas na maioria dos municípios brasileiros. Então essa geração nossa, principalmente no estado de São Paulo, a geração não flúor e flúor, hoje só tem cárie quem não toma água da rede de abastecimento e tem um cuidado de saúde bucal, de higienização, de escovação péssimo. Que incrível, é verdade. Olha só, como a gente não sabe das coisas. O meu filho mais velho, João Pedro, ele desde pequenininho, ele sempre teve os dentinhos fracos. Sabe assim, o dente quebrar. Uns 5 aninhos o dente dele quebra. Aí corre na tia, que eu estava falando pro doutor, a tia vai lá e resolve. Mas os meus 2 filhos, o Luiz Fernando e Maria Fernanda, não tem uma cárie. E a Nayara também não tem. E olha que tem que ficar, vai escovar o dente, fio dental, não sei o quê. E de fato essa geração... A geração às vezes tem o caso da própria da formação do dente também. Do organismo. Mas 98%. Eu vejo às vezes pacientezinhos que chegam no meu consultório com cárie, aí eu pergunto para os pais, que água que você dá para os seus filhos? Eu só dou água da, sei lá, Perrier. Eu falei, tá explicado porque teu filho tá cheio de cárie. Dá água da torneira da Sabesp. Dá água do filtro pro teu filho, da Sabesp, porque ele não ia ter cárie. Agora já foi, já passou. Tá vendo, amigas, mamães e papais e vovós, titias, dá água da Sabesp, é a melhor água que tem. Da Sabesp, em vários municípios, né? Suspende a água Perrier. Suspende, essas águas não estão com nada, Perrier não. Só de vez em quando. Só para visita, quando chegar visita no fim de semana. Que coisa incrível isso. O doutor não entende que precisa haver mais divulgação da importância do tratamento bucal? Também. Eu sempre faço a minha parte. Sempre que eu tenho oportunidade de estar nos meios de comunicação, sempre eu passo a orientação, como higienizar a boca. Eu passo também, importante, a alimentação entre as refeições principais, né? Que a pessoa, às vezes a gente não tem como fazer higiene para fazer um lanchinho. E você tem que fazer um lanchinho entre o almoço e o jantar. Já fiz uns 3, doutor, do meu almoço até agora. Se você vai fazer um lanchinho, você come uma castanha de caju, você come uma castanha do Pará, você come uma oleoginácea que a gente fala. Sim. Ou uma fruta, que é essa oleoginácea, a castanha do Pará, castanha de caju. Quando você mastiga, ela tem o óleo. Esse óleo
ele não vai atacar o seu dente até você fazer a escovação. A não ser que você não escove os dentes e coma a sua castanha, ele vai fermentar lá depois de tantas horas. Mas ele demora para fermentar. Diferente de você comer uma bolachinha, que essa bolachinha ela vai grudar no seu dente e as bactérias da boca elas vão em cima desse restinho de comida que você deixou, vão se multiplicar em cima daquele restinho de comida e vai transformar aquela comida em ácido. Esse ácido ele vai inflamar sua gengiva e vai começar o processo de cárie. Poxa. Aí quando você chega em casa, você janta e escova os dentes, mas aquele período que você ficou sem escovar os dentes, que a gente não tem como. Sim. Você está aqui, ó... Eu até ando com uma escova de dente no bolso, tudo quando dá eu faço, mas às vezes não dá. Você está aguardando, vou fazer. Eu como uma castanha, como semente de abóbora. São lanches que não são prejudiciais, né? Que não vão fazer mal para a sua saúde, muito pelo contrário, que nem nós homens. Você comer uma semente de abóbora, ele até ajuda para controlar a hiperplasia da próstata. Então você pode usa uma semente de abóbora. Vira e mexe, eu tô comendo. Agora há pouco, eu tava comendo. É uma delícia, eu vou trazer para você comer. Maravilhoso, eu gosto. Então tem várias. Uma fruta, um morango. O morango, além dele ser gostoso, agora não sei se parece que começa a época de morango agora. Sim. Ele é adstringente. Então, se você come uma fruta, ele ajuda até, não vou falar que ele vai limpar seus dentes, mas é adstringente. Uma maçã tem flúor e ela não vai fermentar igual uma bolachinha, uma bala, um chiclete, sei lá. Então, procurar comer alimentos que fazem bem para a nossa saúde e que não fermente. Evite os fabricados, alimentos processados com farinha, com carboidrato, como uma fruta. Porque as bactérias gostam, né? Elas amam essas coisinhas. Açúcar. Se você tirar açúcar da sua alimentação, dificilmente você vai ter cárie. Cortar farinha e açúcar. Zero. Farinha eu tenho dificuldade, porque eu amo um pão. Gente, um pãozinho francês vida. Você vê que antigamente o ser humano... Ele não comia, ele não tinha farinha, né? Até desenvolverem, inventarem a farinha, ele comia o quê? Comia ervas, frutas, carne. É verdade. Então não fermentava, né? Não tinha muita fermentação para ter cárie, né? Olha, o doutor falando aqui, eu vejo que a gente precisa ter tem outubro rosa, tem que ter um mês para o povo cuidar da saúde bucal. Tem esse mês? Tem que ter. Tem que ter, né? Como faz para fazer isso, doutor? Vamos fazer isso? Vamos fazer. Vamos começar essa iniciativa? É interessante. Pegar época de férias. Fevereiro, saúde, o mês da saúde bucal. Porque é tudo muito sério. Eu estava lendo, até assistindo uma entrevista do doutor que fala a respeito de pessoas que têm infarto por conta de uma inflamação na gengiva. Isso é seríssimo. 35% dos infartos do miocárdio e dos AVCs são causados pela bactéria ou da cárie ou a bactéria da doença periodontal. Meu Deus! Porque a pessoa tem, às vezes, uma infecção crônica e ela não se dá conta. Que às vezes já até passou, quando passa a fase da inflamação aguda, que tem o sangramento na gengiva, a pessoa entra na fase crônica, que vira uma infecção. E aquelas bactérias da infecção, elas acabam caindo na corrente sanguínea e ela pode parar em algum órgão seu e infectar algum órgão, como o fígado, o rim, coração, pulmão. E fora isso, o pH dessas bactérias na corrente sanguínea, ele vai ajudar nos vasos a formar um ateroma. O sangue coagula naquelas bactérias e vai fechando o calibre dos vasos. Gente, olha que coisa aí forma seríssima. o trombo escapa e dá o AVC. Então a pessoa tem o colesterol baixo, não tem triglicérides, mas tem doença periodontal. Aí pergunta, como que isso aconteceu? Se a pessoa tem uma saúde incrível. O coração, entope vaso do coração, dá infarto. O cara morre porque tinha uma doença periodontal na boca. E a pessoa não se dá conta. A gente teve até casos que saiu na mídia recentemente, de que linkaram com um paciente ter a coincidência de ter feito facetas na época, mas ele tinha uma doença num dente
num molar e ele não cuidou, ele tinha uma infecção. E foi até a dentista que fez o tratamento dele, saiu na mídia, coitadinha da nossa colega lá. Pois é. Porque a mídia também, às vezes, eles massacram. Às vezes não, sempre. Eles não vão atrás do fundo da história. Exatamente. E o cara tinha uma infecção no dente por causa de canal. A dentista falou, você precisa fazer o canal, e o cara não fez. E aquela bactéria acabou levando ele ao óbito. Puxa. E leva mesmo. Se a pessoa, às vezes, conforme está a imunidade da pessoa, se cai a imunidade, aquela bactéria faz a festa. Nossa, eu preciso correr. Amanhã quero um horário no seu consultório. Me atende Opa. amanhã no feriado. Porque eu tive um problema sério. Eu tive que fazer transfusão de sangue. Minha anemia ficou muito forte. Chegou a 7 de anemia. Nossa. Eu tive que fazer transfusão de sangue. Foi quando correram para fazer a cirurgia e tirar o mioma que estava desenvolvendo dentro de mim. E até hoje eu tomo sulfato ferroso. Não paro nunca de tomar sulfato ferroso. Então, quer dizer, a cada 15 dias eu faço exame de sangue para ver como que tá. Olha isso, que coisa séria. Eu preciso, então, correr. A pessoa não pode negligenciar. E, às vezes, o paciente procura... Eu tive até um caso de um irmão de um paciente meu que me indicou, e ele estava com uma infecção, e eu indiquei e falei, olha, você vai fazer uma tomografia, a gente precisa fazer um tratamento nesse seu dente. E como era uma sexta-feira, eu mediquei ele, porque ele estava com infecção na boca. Mas pergunta se ele voltou agora para poder fazer o tratamento. Passou então, a dor, né? Esse antibiótico, ele teve um efeito, ele cumpriu a sua missão, né, de tirar aquela fase que ele estava da infecção crônica dele, que agudizou. Mas o cara diz, vou desmarcar o horário, vou marcar para tal. Mas ele está com o processo infeccioso. Puxa porque, vida. Que nem um canal, você pode até ajudar naquela fase inicial da infecção. Só que onde é que está o problema? O problema está dentro do dente, está no osso. Aqui eu trouxe até uns modelinhos. Ó, vamos lá, de uma agora sequência. Aprender um pouco da técnica. Aqui é um dente que está iniciando uma cárie, né? E aqui já a cárie já chegando no canal do dente. E aqui já a infecção dentro da polpa do dente. Então a bactéria está lá dentro e essa bactéria aqui ela sai para o osso. Então o antibiótico ele vai agir, ele vai diminuir o número de bactérias, mas a infecção está aqui. O problema continua. O podre está dentro da raiz, está dentro do dente, do canal. Se não tirar o podre daqui de dentro, a infecção vai continuar. Puxa E vida. como é que você tira esse podre? Aqui fazendo um tratamento de canal. Abrindo. E tratamento de canal é como se fosse você limpar um copo. Fazer uma asepsia, tirar todas as bactérias. É quando vem aquele aparelhinho. Que hoje nós temos os rotatórios. E o dentista entra, o endodontista, faz a limpeza, faz a asepsia daqui. Aí você obtura, põe um material restaurador e fecha toda essa cavidade com material próprio para eliminar todas as bactérias. Aí aqui, agora, esse próprio produto que pôs aqui começa a agir fora também no osso. Mas se você não tratar, não adianta. Só tomar antibiótico, melhorou, tudo bem, dane-se. Passou a dor, deixa Passou pra a lá. dor, deixa pra lá, tudo bem. Ai, cuidado, moço, volta lá pra fazer o tratamento para não ter um infarto. E não é assim que funciona, né? Mas as pessoas não têm consciência disso. Às vezes a gente até passa para o paciente que ele tem que cuidar. E hoje nós temos os meios de imagem, a tomografia computadorizada, que é uma maravilha. Você faz uma tomografia hoje de toda a boca, você vê tudo. É verdade. Inclusive essa informação. Vê tudo. Você vê todos os problemas. E hoje o custo abaixou muito da tomografia. Diferente do raio-x, que a gente usa também, o raio-x inicial. E você, atentando ao problema, eu peço a tomografia. Aí a tomografia eu vejo... Você imagina um pão de forma. Então você só vê numa panorâmica. Ou no raio-x você só vê uma fatia. Na tomografia você pega essa fatia do pão de forma e vira assim, ó. Aí você vê tudo aqui, vê fora. Você vê em 3 dimensões. Que incrível.
Doutor, precisa se falar mais sobre o problema bucal para que as pessoas se atentem e cuidem mais da sua saúde, né? Tem algum tipo de exame? Eu vou fazer um check-up. Deu 1 ano, eu vou lá na minha médica e faço um check-up. Tem algum tipo de exame específico que apareça que eu tô com algum problema dentário ou não? Normalmente a gente pede exames de sangue para ver, mas a parte de infecção mesmo, nós vemos com o exame clínico. Exame clínico e a tomografia. Sim. Agora, os exames que nós pedimos de sangue é para nós vermos a avaliação geral do paciente. Nós não podemos focar o paciente como uma boca. Ele é um conjunto, tanto que hoje nós estamos trabalhando com odontologia integrativa. A gente vê o geral do paciente. Sim. Então você tem um problema de tireoide, você tem baixa de vitamina D, você tem que suplementar essa vitamina D, que é um hormônio que vai trabalhar nos ossos da pessoa. Que prejudica os dentes. Que prejudica os dentes, o osso bucal, né? Bucal. Então eu trabalho com um conjunto com o paciente. Eu vejo o triglicérides, peço exame de triglicérides, peço exame de tireoide do paciente, peço exames hormonais para ver TSH. A gente tem que ver tudo, ver o geral do paciente, pelo menos focado na boca. Ver fígado também, para ver problema de cicatrização. Então é feita uma avaliação geral. Nossa, que incrível. Principalmente, agora, você está falando de infecção, a gente pede o hemograma. Pelo hemograma você vê se a pessoa tem uma infecção ou não. E de repente você pode falar, essa infecção existe por conta do problema na gengiva. Então, vamos supor, eu vou fazer um implante dentário, que eu sou especialista em implantes. Sim. E sou professor de prótese dentária. Então, se eu vou fazer um implante no paciente, eu peço exames gerais desse paciente. Como é uma cirurgia, né? Para ver se ele tem infecção, para ver como é que está a glicemia dele, se está boa ou não. Não só glicemia de jejum não funciona. Porque a glicemia, se você comer pizza, for numa festa, comer o brigadeiro, o bolo, pizza, sei lá, salgadinho, comeu carboidrato de monte, tomou cerveja. No dia seguinte, a glicemia vai estar alterada. Sim. Então eu peço hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosada, que a gente vê a média de 3 meses passados, né, para ver se realmente a pessoa ela tem problema de glicemia. Que também ajuda, a diabetes também é complicado para você fazer um tratamento. A gente tem que equilibrar esse paciente, trazer ele para a homeostasia, o equilíbrio para poder fazer os procedimentos, né? Pelo que eu estou entendendo, nossa, a odontologia, ela tá uma coisa gigante, muito ampla. Não tenham mais medo de ir ao dentista, porque saiu daquela coisa do dentista deita naquela caminha gostosa, que você deita ali e já quer dormir, né, no dentista, né? Então tá além disso hoje em dia, porque você precisa ter também essa conversa com o seu médico que é clínico geral, com a sua, como que chama? A médica da endócrino, ginecologia. Então hoje, cardiologista principalmente, então tem todo um envolvimento aí com essa questão da saúde bucal. Nossa, que incrível. Mas dá para perceber que é uma metodologia muito dele, porque eu conheço muitos dentistas. E eu realmente não tinha parado para pensar nisso, mas todos esses exames que o senhor pede faz todo sentido. Sim. Mas eu nunca vi nenhum dentista pedir. Eu, particularmente, nunca vi. Então, mas é uma coisa que a gente precisa falar mais, porque já é algo que existe dentro da odontologia. O que precisa são esses profissionais se atentarem para esse cuidado. Cuidar melhor dos seus pacientes, assim como o doutor cuida, né? Eu procuro estar sempre atualizado em tudo. Inclusive, hoje, a odontologia, ela está entrando também na parte de trabalhar também com a ansiedade do paciente. Sim. Que, quer queira, quer não queira, a gente está até comentando. A pessoa vai no dentista, tem gente que é muito ansiosa. E a partir de 2019 foi liberado para os profissionais da área da odontologia, os cirurgiões dentistas, a fazer uso do óleo de canabidiol, óleo de CBD. Que ele Isso também trata até da questão do bruxismo, né? Bruxismo, apertamento dental, pessoas ansiosas, às vezes pessoas com insônia. Então a gente consegue ajudar a pessoa nesse quesito também, nesse problema.
apesar que hoje ainda eu vejo assim uma resistência muito grande por parte dos pacientes. Mas isso é falta de conhecimento, né, doutor? É que nós temos também, para um bruxismo, nós temos a toxina botulínica, que eu faço aplicação também na minha clínica, para bruxismo, para apertamento dental. E aproveito e eu faço para estética também. Eu tenho esse rostinho bonito aqui, é pura toxina botulínica. Ah, doutor, eu vou lá, eu vou amanhã fazer a consulta especial do feriado das criancinhas de Nossa Senhora Aparecida. Hoje tem muitos colegas que fazem a harmonização facial, né? Sim, que a gente utiliza ácido hialurônico, trata também dessa parte. Eu fui fazer o curso de toxina botulínica dessa área justamente para trabalhar a parte funcional. Que pacientes que têm implantes dentários. Quando a pessoa faz implante dentário, ela perde a propriocepção, a neurocepção da força que aplica em cima dos dentes. Então, quando nós temos nossos dentes, quando a gente fecha, o dente fala assim, cérebro, diminui essa força que você vai me arrebentar aqui. Quando a pessoa tem implante, ela perde essa propriocepção. Então, o cara detona toda a carga mastigatória em cima dos implantes. Aí ou quebra parafuso, ou quebra implante, porque é um metal, né? Tem que fazer um implante com seguro. E não tem jeito. Então, uma maneira para quem tem implantes na boca, o tratamento é a toxina botulínica. Porque não é só na hora de dormir que a pessoa aperta os dentes. A pessoa aperta os dentes durante o dia, na mastigação. Estou mastigando, estou mastigando. Descendo porrada em cima um dente no outro. Isso é questão de ansiedade, é sistema... de ansiedade e a própria musculatura. É sistema nervoso. E a musculatura que tem que ter esse freio, esse controle. A pessoa vai para academia, puxar ferro, vai crescer o músculo. Só que a gente mastiga de manhã, no lanche, no almoço, na janta, o dia inteiro. Então, o dia inteiro você está exercitando o seu músculo mastigatório. Então, quem tem dente, o dente avisa, maneiro, você está me judiando, e vai gastando. Agora, quem não tem dente, as reabilitações com implantes, você tem que fazer aplicação de toxina nos músculos de 6 em 6 meses, senão arrebenta. E às vezes o paciente não entende isso, a gente procura passar para a pessoa às vezes é receio, né? E para essas pessoas que não querem receber a toxina botulínica, hoje a gente tem esse aliado que é o óleo de canabidiol, que ele não tem a parte ativa de entorpecente, né? Psicoativa. Sim. Ele tem 0,3%. É para um tratamento que específico. É do THC, Sim. Que é o que dá o barato para quem fuma erva, sei lá. Mas a parte medicinal do óleo de canabidiol não faz mal para a pessoa. Não faz, gente. Tem tratamento, a gente já tem leis, estudos comprovadíssimos para tratamento de crianças, de adultos com convulsão, autismo, epilepsia. Nossa, tem várias indicações. É incrível. E hoje nós, na odontologia, estamos podendo prescrever. Que incrível. E já tem... É uma coisa assim ainda recente, nova, que acho que vai demorar um pouquinho, espero que não, para o pessoal aceitar que ele não deixa de ser um fitoterápico. É a fitoterapia. É fitoterápico. O pessoal... É que as pessoas usam eu vou pôr o cannabis para uma outra... Não fica porque doidão. É um fitoterápico o cannabis. É que as pessoas usam para o mal, né? Para ficar no baratão. Mas é um fitoterápico, THC. E o medicinal que é utilizado, ele não tem parte psicoativa, tem muito pouquinho. Esse 0,3% não é nada. Não vai dar nada para quem utiliza para outras coisas. Mas tem que tomar litros de óleo para ficar doidão. E tem o que também é aplicado não é nada. A quantidade também exata. O óleo de canabidiol não é como você prescrever um antibiótico. Então, eu prescrevi antibiótico para esse paciente. Você vai tomar 7 dias, tal, de horas em horas, 12 em 12, 8 em 8. O óleo de canabidiol, cada pessoa tem uma resposta. Então, o que eu prescrevo para você é diferente do que prescreve para o Wagner. Para o Wagner. O efeito que às vezes faz em você não faz nele. Então,
a sua dose, eu tenho que controlar a sua dose. Então a gente começa o tratamento com uma microdose e vai aumentando e vendo a sua resposta. Como você responde ao tratamento. Às vezes a sua dose que eu passo para ele é muito. E para você é pouco. Então, aí a gente tem que fazer esse controle. Para mim tem que ser, acho que uns 3 litros. Não, às vezes... e não pode passar também. Se passar, aí cai tudo. Então, aí não dá o efeito necessário, aí você tem que ter esse controle. Mas é mais um aliado que nós temos, né? Gente, tô maravilhada. Tô maravilhada. O meu próximo check-up tem que começar com a saúde bucal. Aí depois eu corro pro clínico, viu, Vagnão? Você viu só? Não, e aqui a saúde bucal tem um detalhe, fica escondido, né? Sim. Ah, fica escondido. Não, fica escondido até a hora que... até a hora que o outro sentiu o bafo. Né? Até dar o BO. Até dar o BO. Até dar o BO. Vamos falar agora dessa questão da dentadura. Prótese, tem um nome, né? Prótese total. Prótese total, que é a famosa dentadura da vovó. Famosa chapa. Hoje em dia a gente... É porque também tem umas que são tão lindas, né? Tão perfeitas que você olha assim... Eu não sei se é porque o meu dente é diferenciado, eu tenho mania de olhar o dente das pessoas. Eu tenho mania de olhar o dente das pessoas. Eu já não posso falar, porque já é inerente. Olha, a primeira coisa é os dentes. Todo mundo olha o dente hoje, né? Ai, não, eu sempre, desde criança, como eu tinha apelido de centopeia, sabe a centopeia do parquinho de diversão, que tem o dentinho separado? Nossa. Então, era o bullying da minha infância. Então, sempre tive mania de olhar o dente das pessoas. Eu acho que era até pra buscar uma identidade, né? Porque somente eu tinha. Então, quando eu vejo alguém com o dente separado, eu falo, olha lá, mais um com os dentes separados. Mas tem toda uma questão da própria estética, da arca dentária. A prótese total, ela, infelizmente, assim, a gente reabilita o paciente esteticamente e funcional. Só que a prótese total, a famosa dentadura, tem uns que falam que é a chapa, né? Chapa, ela devolve 30% de eficiência mastigatória. Então você come com a gengiva, as pessoas comem com a gengiva. É horrível. Não deve ser muito interessante. Não, eu digo que é horrível, doutor. Eu tô que um dente meu que quebrou, que tá prontinho para receber o pino por conta do Covid, trabalho, enfim. Mas agora, depois de tudo isso, eu vou voltar urgente para poder arrumar esse dente. É inacreditável como até o gosto, o sabor do alimento fica diferente por falta de um dente. Muda tudo. E a pessoa com prótese total, outro fator também, ela perde a parte gustativa, né? Porque que é o céu da boca, né? O céu da boca, ele cobre o palato. E aqui no palato a gente tem sensibilidade. Sim. Então diminui. Mas para quem não tem condições de fazer o implante, que o implante ele é uma prótese de raiz. Então, às vezes, com pessoa que usa a prótese total com 2 implantes, você devolve para ele 70% de eficiência mastigatória. Para quem comia com 30, soma mais 40%. Se colocar 2 dentes. Dois implantes. 2 implantes. Aí chama-se a tal da overdenture. Então a gente coloca 2 parafusos de titânio e na prótese vai tipo o colchete que a gente tem em calça. Sim. Ele com uma borracha. Gruda assim, né? Ele faz tec. E fica e dá uma estabilidade para essa prótese. E a pessoa consegue mastigar melhor. A pessoa não vai ter o problema de entrar no mar, bater uma onda e a dentadura cair no mar nadando, e perder. Como a gente vê muito. Vê muito. Eu já tive caso de vó de um paciente meu que estava na janela olhando, coitadinha. Caiu e quebrou a prótese. Judiação. Porque o que segura a dentadura na boca é a saliva. Por isso que fala, gruda com... cola com cuspe, né? E na verdade... Aquela colinha lá famosa, ela ajuda. Ela ajuda, mas o que dá a aderência da prótese na parte basal é a saliva. Então, ela trabalha com a tensão superficial, é uma aderência física. Então tem que ter um selamento periférico aqui muito bem feito para quem faz a prótese. Que é o encaixe, para a hora que você colar, é como você colar um copo no outro assim, às vezes fica grudado. É o côncavo e o convexo, né? Tem que dar aquele... E ela fica. Se eu tivesse
duas placas de vidro, se você colocar uma água, uma gruda na outra. Sim. É o que segura a dentadura, mas ela desloca. Então a gente com tratamento de implantes, que aqui está eu trouxe aqui um parafuso, que não é desse tamanho, claro, né? Isso aqui é um macro modelo. Mas você coloca 2 parafusos, principalmente na parte inferior ou superior, e aqui esse sistema de colchete, que fica, a fêmea fica na prótese e o macho fica aqui, como se fosse isso aqui, ó, um componente protético, ó. Bacana. Então ele gruda aqui e dá uma estabilidade para a pessoa poder conversar sem medo de cair, pode ir no mar, bateu a onda, não vai soltar. Não vai soltar. Então vai melhorar a qualidade de vida. E é um custo assim que hoje, o custo de um implante dentário é o custo de um tratamento de canal. Puxa vida, baixou muito. Abaixou muito, porque hoje nós temos empresas excelentes aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Eu utilizo implantes importados e hoje a preferência tem empresas aqui que você tem tecnologia israelense, você tem empresas com tecnologia altíssima de implantes que não devem nada para os implantes importados. E abaixou muito o custo. Agora, se chega o paciente e fala, eu quero implante importado, eu quero implante suíço, tudo bem, eu faço. Eu tenho lá todos os sistemas. É a gosto do freguês. Alemão, tenho tudo lá, norte-americano. Mas hoje nós conseguimos trabalhar com um preço bem razoável para os pacientes. Que ótimo. E você devolve. Agora, tal negócio, colocou implante, não é porque você pôs implante que você não vai mais precisar ir no dentista e escovar os dentes. Uma vez chegou uma paciente no meu consultório e falou... Tem que cuidar. Doutor, eu quero fazer implante porque eu não quero mais escovar os dentes. Ah, gente, que horror. Eu falei, então nós vamos fazer assim, ó. Aqui não vai ser, só vai fazer em outro lugar. Porque se a senhora colocar implante aqui, você vai ter que cuidar mais do que os dentes que a senhora tem. Sim, porque tem que ter um cuidado, porque é um material que requer cuidado, né? Tem até algum tipo de bebida, acho que a bebida alcoólica que dá danos, né, ao material do dente, do implante. Não, a bebida alcoólica faz mal para a resina. Faz mal para a resina. Para a resina que vai em cima. Mas a bebida alcoólica faz mal para tudo. Para né? tudo. Tá... É verdade. Pro fígado. É verdade. Mas pouquinho só, doutor. Um pouquinho Deixa de vez só em quando, um vinhozinho. Doutor, quero ir lá ser sua paciente. Opa. Deixa eu beber um pouquinho. não me poda, não. Você não passa no teste. Não me poda, não. Preciso tomar uma cerveja e um vinho. Ah, mas pelo menos 2 vezes por semana. Né? De vez em quando, não pode todo dia. Mas não, todo dia não. A saúde também não aguenta. Os nossos dentes, nós temos a inserção epitelial, que veda a raiz do dente do meio externo, da boca. Certo. E no implante nós não temos isso. Então ele fica meio que ligado com a parte externa da boca. Então você tem que ter um super cuidado de higiene, usar aqueles jatos tipo VAP, escovinhas próprias para utilizar, que é a escovinha interdental, que tem que ser utilizado para limpar o implante. Porque o diâmetro do implante não é o tamanho do diâmetro de um dente. Dependendo da espessura óssea que o paciente tem. Entendi. Então, às vezes, o paciente tem que entrar toda vez que comer com fio dental para limpar. Tem que fazer uma higiene mais do que tem no dente. Gente, vocês não lavam as partes lá que tem que lavar direito? O dente também tem que limpar. Tem muito. Cuidado total com os dentes. Tem que limpar, né? Bem. Doutor, e o que mais? O doutor é especialista em implantes. Eu quero saber agora desses... Especialista em implantes dentários e sou professor de prótese. Então, e essas lentes, as famosas lentes? O que o doutor tem a dizer? Que tem um sorriso, que é aquele sorriso Colgate, né? Mas é uns exagerados. Não, né? Tem uns que são extremamente exagerados. Então, é excelente para devolver a estética para quem precisa. Então, eu tento primeiro com os meus pacientes, como você, que tem um sorriso maravilhoso. Ah, obrigada. Então, você é uma pessoa que você, assim, se a pessoa quer melhorar o sorriso, faz um clareamento dental primeiro. Faz o clareamento. Ah, eu quero melhorar. Aí sim você parte para uma lente de contato ou uma faceta laminada. E hoje virou febre. Sim. Pessoal, muitos
os próprios pacientes, né? Querem aquele sorriso. Teve a fase da década de 2000, né? Nossa, que o sorriso era dente brancos. Dessa cor era, aqui, ó. Era. Que a gente falava sorriso Colgate. Dente cor de Mentex. Eu falo... Era feito de qual forma, doutor, nessa época? Não, é de porcelana, de resina. Né? Agora, o que eu gosto sempre de enfatizar é que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sim. Se você vai partir para um tratamento estético, você tem que fazer um preparo no dente, desgastar o dente. Se você não desgastar o dente, você vai dar um sobrecontorno nesse dente. E esse sobrecontorno vai causar uma inflamação gengival crônica para a pessoa. Nossa, então é sério, não é só ir ali, colocar a plaquinha e ficar com aquele sorrisão. Aí você vai ter sobrecontorno. Eu tive um caso até de um colega que eu encontrei ele primeiro numa festa de aniversário e eu olhei assim e falei, nossa, você tá com um sorriso diferente. Eu fiz faceta em tudo, né? Falei, faceta, quando fala, lente de contato. Lente de contato é um nome de marketing, vai. Sim. Facetas, laminados, lentes. O nome técnico é faceta. Faceta, laminados. Depois de alguns meses, eu encontrei com ele num evento, num curso de implante, num Implant Day que teve. Aí eu já percebi a gengiva dele toda inflamada, né? Ai, meu Deus! Porque o colega que fez não desgastou o dente dele, só deu sobrecontorno. E a pessoa que faz essas facetas, se dá só sobrecontorno, ela tem que ter um cuidado de higiene assim... Absurdo. Porque quando nós comemos, o alimento passa pela anatomia do dente, que nós temos essa parte aqui, que chama-se uma bossa, o alimento passa aqui e massageia a gengiva. Sim. Quando você dá um sobrecontorno, o alimento passa e não massageia a gengiva. Porque Deus fez tudo bonitinho pra gente. É verdade, tudo tudo perfeito. Então se você muda o que Deus fez... não dá para ser como Deus, mas pelo menos tenta, né? Se você mudou o que Deus fez... Sim. Então, se nosso dente tem uma anatomia, essa anatomia tem que ser respeitada. E a gente consegue devolver a anatomia tem que desgastar o dente um pouco, a face vestibular do dente. Aí nós colocamos, né, do dente. O esmalte, para poder, raspar. Tem que tirar, não tem jeito. Para aderir a plaquinha. Não é nem para aderir, é para você devolver a anatomia correta. Para ficar, naquela coisa. E se você não desgasta, o técnico não consegue dar cor. Ele precisa de uma espessura mínima, de no mínimo 1,5 milímetro, para pôr um fundo opaco, se você quer clarear o seu dente, e tampar o dente, que às vezes, normalmente a pessoa tem um dente escuro e quer esconder o dente escuro. Sim. E ele precisa ter um opaco e depois colocar a parte estética em cima. E para isso você precisa de espessura. Aí tem que fazer esse preparo nos dentes. Então é uma moda que se você não for lá no artista, né, que desenha bem aquela moda, isso pode te trazer um sério problema. Tem muitos profissionais que trabalham muito bem, conhecem isso, a parte correta de fazer, né? E a pessoa tem que procurar um bom profissional, né, para poder fazer um tratamento desse, tem que né? ser. Uma vez um amigo falou, você devia colocar. Eu falei assim, filha, essa boca já é gigante. Esses dentão que eu tenho, ainda esse dente separado, pensa, só vai dar a Fabiana. De longe você vai me ver. Mas eu não tenho vontade, não. Eu já até tive vontade de juntar os meus dentes, mas passou, uma vontade rápida. Eu falei, não, é minha identidade, então não quero. Deixa assim mesmo. Mas eu tenho que fazer amanhã, eu vou lá no seu consultório. Amanhã é dia de minha família. Não, é que eu tô assustada. Eu fiquei meio assustada, porque a gente é relaxado mesmo, né? A gente fica nessa condição de trabalho, não tenho tempo, que é o trabalho, que é o trabalho, gente, mas tem né, que ter Fabiana? tempo para a saúde. Tem só a saúde tem que ter. Fundamental. Tem que ter. Mas você sabe, Fabio, vou contar uma coisa para vocês. Eu morei lá em Portugal e a gente fez um projeto da rádio, né, que eu trabalhava lá em Lisboa. E na hora do almoço a gente ia para o shopping e levava a necessaire, ia lá no shopping, no banheiro do shopping e escovava os dentes. Nossa!
os portugueses olhavam estranhamente pra Sim. gente, porque parece uma coisa íntima. É. Porque eles não tinham o hábito de escovar os dentes assim, tanto é que perdiam o dente muito cedo. Mas uma coisa que eu já vi em banheiro de estação de terminal de ônibus, no Parque Dom Pedro. Gente dentro, mulher dentro do banheiro escovando os dentes. Eu achei o máximo aquilo. Eu falei, gente, olha que coisa bonita. Mas é uma cultura que está mudando, né? E eu vejo que essas modernidades, como fazer esses clareamentos, leva a pessoa, aguça a pessoa a buscar tratamentos. E hoje também tem convênios também muito bons, né, odontológicos. O doutor aceita convênio lá, que você vai deixar todos os seus telefones, suas redes, tudo. Fabiana, convênio não aceito. É difícil trabalhar com convênio, né, doutor? É difícil. Tem que ter muita regulamentação ainda, né, para poder trabalhar com convênio na área odontológica. O problema é que, sim, tem colegas profissionais que atendem, trabalham bem, só que o problema do convênio é o valor que eles pagam. Né? Você não consegue trabalhar com um padrão bom de material. Você veja, um vidro de um potinho de resina, você tem de R$20 e de R$500, R$600. Você não vai trabalhar com o mesmo 20. produto. O convênio ele é obrigado a trabalhar com... Não estou querendo falar mal de quem atende convênio, mas não tem, é uma realidade. É um material que vai funcionar também e vai cumprir a sua missão de restaurar a pessoa. Só que ele não tem a qualidade do outro material. Porque se tem uma diferença de preço, não é por acaso. Exatamente. E outra, doutor, o profissional ele tem que ter essa liberdade de falar, até para que o próprio consumidor, o paciente, ele tenha entendimento. Ele tem entendimento. O brasileiro, como isso aqui é um problema mundial, né, problema odontológico, mas a gente precisa muitas vezes tomar um choque de realidade para a gente falar, opa, então eu vou lá e vou comprar o de 250, então. É usar os neurônios, né? Exatamente. Simplesmente, você acha que por R$30, R$40 por mês, a pessoa pagando, o convênio vai conseguir devolver para ela, pagar o dentista um tratamento de uma qualidade superior? Não tem como, não existe. Não tem. É trocar, é pensar, vamos pensar um pouco. Tinha até um programa na TV Cultura, né, que fala nas teleaulas, né, e parava, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco, vamos pensar um pouco. É verdade. Meu Deus do céu. Uma cirurgia de dente incluso que o convênio paga é brincadeira. A pessoa que é contra o profissional isso. Não, hoje você pega convênios odontológicos aí de marcas famosas de convênio de saúde e paga R$100. Aí você fala assim, R$100? Eu não faço. Eu prefiro ir lá, paga, se lasca, passa cartão, estoura tudo, não toma cerveja, não viaja, mas vai cuidar da saúde. Assim, ele tem um público assim que ele ajuda, ele resolve para restaurações, para ajuda. É aquela coisa básica. Se a pessoa não tem às vezes condições, a pessoa vai, tem o convênio, utiliza o convênio. Ele vai usar um material mais em conta, mas vai suprir, vai ajudar a pessoa na necessidade dela. Agora, o que a gente percebe é que a pessoa que tem o convênio, ela quer o atendimento de um material que custa R$600. Então, ele reivindica uma coisa que, às vezes, o profissional que está atendendo não consegue trazer isso para a pessoa. Não, né? não dá. E aquela coisa, gente, o barato sai caro. Eu já fico aqui me imaginando esse homem com essas lentes no dente, com aquela gengiva toda inflamada, toda infeccionada. Mas por quê? Porque vai em qualquer profissional. A gente tem que aprender a dar valor aos bons profissionais e pesquisar, né, doutor? E pesquisar e sempre indicação. Sim. Indicação é tudo. A pessoa que indica, o profissional fez o tratamento, isso é importantíssimo. Meu pai falava assim, que dentista é igual mecânico. Ele só vai aquele que o amigo indicou, porque senão dá PT. Minha vida inteira eu só tive 2 dentistas. 2. Eu também. Eu tive um dentista. Uma relação de muita Não, eu tinha um dentista, eu tenho até uma história que eu contei pro meu filho a semana passada, a gente no carro, Dr. Elieone, o nome dele. É diferente. É diferente, é como o nome do doutor também, é diferente. Então, ele até hoje tem lá o consultório dele. Eu tinha 12 anos de idade, né? Fui fazer tratamento, meu pai chegou com a criançada toda lá para fazer tratamento dentário.
E Dr. Eli Oene, tem até uma música do Fábio Júnior que toda vez que eu ouço, eu lembro do dia que eu estava lá no consultório dele, porque todo dia, aquele horário... Rádio tem essa coisa, né, Wagner? De tocar música no mesmo horário, na parte da manhã, né? Naquele horário toca aquela música. E a assistente dele ficava cantando, repetindo. E eu quase dormindo lá, toda anestesiada, fazendo tratamento de canal, que eu era preguiçosa quando era criança, eu queria saber de escovar dente, não. E eu lembro dele. E depois eu tive o Dr. Sérgio, quando quebrou esse meu dente aqui, que eu preciso ir lá terminar o meu tratamento. Mas são coisas que marcam, né? E não foi uma coisa sofrida, porque meu pai, minha mãe não tinha essa coisa do castigo, né? Ah, se não fizer, se for mal criado, vou te levar no dentista. Aquele ter trauma do aparelhinho, daquele motorzinho, não tem mais nada disso, né, doutor? O motorzinho até tem, mas os anestésicos hoje, as técnicas, a pessoa não sente mais o próprio motorzinho. Modificou bastante. Né? Hoje o Brasil é um dos primeiros no tratamento, é referência mundial. E vem muitos pacientes de fora, eu já fiz curso na Alemanha, pós-graduação na Alemanha de implantes, e o pessoal lá não tem a vivência clínica que nós temos aqui. Olha que incrível. É impressionante, porque não tem muita causuística, né? Então muitos vêm para cá para fazer cursos aqui e adquirir experiência clínica, que lá eles não têm. E o doutor é um dos melhores especialistas no nosso país na área da odontologia. E eu fico bem feliz de receber o doutor aqui. E vamos falar agora de higienização? Higienização. Então aqui, a primeira coisa... Ó, você viu que já tem uma linguinha. Já tem uma linguinha. Aqui, ó. Primeira coisa quando acorda, fazer a limpeza da língua. Durante a noite nós ficamos com a boca seca, a maioria das pessoas, que nós temos uma hipoglicemia fisiológica. Então nós não salivamos. Para não babar. Para não ficar babando. E quem baba à noite? O que é isso? É um desfreio? Não é problema, mas se tem saliva, dá graças a Deus. Ah, que bom. Não pode ressecar, né? Não pode ficar seco. Então acordou, tem um raspador de língua que pode ser desse formato, tem várias marcas. E você só usa, você compra uma vez só. Lavou, lava, faz a higienização. Eu uso, na minha casa, eu uso o álcool 70, lavo, borrifo com álcool 70 e guardo. Sim. Dentro do armário. Então, você pode usar também hipoclorito de sódio. Se você tiver criança em casa, que é complicado, álcool 70 pode ser um risco grande. É verdade. Então, você pode pôr um hipoclorito de sódio a 10%, água sanitária, higienizar, fazer a limpeza, passar um desinfetante. E guardar. Não é para guardar sujou, tem que lavar para guardar. Então, acordou, ó, vem com o raspador pelo menos 3 a 4 vezes, tirar toda essa burra que está na língua. Aquela massinha branca. Essa massinha branca são bactérias sulfonadas. Essas bactérias dão um cheiro de mau hálito matinal, de enxofre. Então, limpar, fazer a limpeza da língua. Mas ela faz mal, doutor? Ela faz mal? Não é interessante para a saúde, né? Ah, tá. Beleza. Mas você tem que limpar, porque se você sair com ela, você vai ficar com bafo o dia inteiro. Sim. E mesmo escovando os dentes, se não tirar, fica com... E a escova de dentes, ela não tem um efeito de limpeza igual ao raspador. Entendi. Custa baratinho isso aqui. Então, raspou. Aí vai, toma o seu café da manhã. Tomou o café da manhã, aí você vai fazer... Não é recomendável escovar os dentes antes de tomar o café da manhã. Vai do gosto da pessoa. Tá. Eu mesmo tenho dificuldade. Eu preciso escovar os dentes para tomar café da manhã. Se eu estou em casa, se eu estou num hotel, eu escovo para poder descer, para fazer o de jejum no restaurante. Mas se eu estou em casa, eu limpo a língua. Aí eu vou fazer a limpeza do dente, que eu começo com o fio dental. Que o fio dental, ele limpa os lados do dente. O dente tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Sim. O fio dental limpa as laterais. Então eu venho com o fio dental, passo nos 2 dedos indicadores. O dedo polegar e o dedo médio, eu dou o direcionamento do fio. Certo. Então vamos supor que aqui... segurar aqui só um pouquinho, faz de conta que é só a boca, apesar que tá um dentão. Então, igual o meu dentão. Um dedo vai para dentro da boca, o outro vai fora.
Aí você leva o fio aqui no sulco gengival e puxa para fora. Limpei um lado, aí eu vou limpar o outro, ó. Limpei o outro, aí eu vou limpar o outro. Então você tem que passar pelo menos 2 vezes em cada espaço. Uma pergunta em cima disso. Dizem que o fio dental... Já ouvi, né? E as coisas mudam, as técnicas vão mudando. Quando eu passo um pedaço do fio dental aqui, eu já não posso mais passar esse mesmo pedaço do fio dental no outro? Ou é bobagem? Você pode fazer, o importante é passar o fio. Tem que limpar, tem que tirar a sujeirinha que está no meio dos dentes. Se você tem problema periodontal, doença periodontal, aí você tem que usar a escovinha interdental. Aí você vai pegar a escovinha, além do fio dental, você vai entrar com a escovinha pela frente e por detrás, ó. E aí eu limpei esse meu dentinho com o fio dental e sangrou. Eu tenho que correr aí você corre pro dentista porque eu tô com problema aí. Porque tá com BO. Não é que eu fiz com força, mesmo fazendo com força. Se o dente tá saudável, a gengiva saudável, não vai sangrar. Depois que você usou o fio dental, você vai pegar uma escova, de preferência com cerdas macia ou extra macia, com cabeça pequena, como essa daqui, ó. Cabeça pequena. Sim. E você vai colocar a escova entre a gengiva e o dente e vai fazer esse movimento de pelo menos 5 vezes em cada lado. 5 vezes na frente, 5 vezes atrás, varrendo a sujeira para fora. E 5 vezes em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa coisa de esfregar para lá e para cá tá errado. Você pode até fazer, mas o ideal é isso aqui, ó. De cima para baixo. De baixo para cima. Porque limpa também a gengiva aqui. A gengiva, para quem tem problema de gengiva, a gente orienta também a fazer essa técnica, que é uma massagem. Se você fizer muita força, você acaba com a sua gengiva. Então massagem, devagarinho, com a escova macia. Bem devagarzinho, para quem tem problema de gengiva. Aí fazer isso após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. E entre as refeições principais, fazer uso de alimentos que não fermentam muito. Comer castanha, que é uma delícia. Castanha, maçã. E o morango queijo, que tem o carocinho, que a gente fica atormentado, mas faz bem, né? Ele não faz tão mal. Um queijo também, tipo parmesão também. Ai, doutor, não faz tão mal. Nossa, meu vício. Um queijinho, pode fazer um lanchinho assim, não come alimentos a bolacha. Saudáveis. Coisa que não vai fazer mal para você. Que é o grande mal que os pais, né? As mãezinhas, na correria, monta ali o lanchinho da criança de um intervalo outro, sempre põe a passatempo, sempre põe a bolachinha recheada. Esse é o veneno, né, doutor? Mas acho que está mudando. Que nem eu tenho meu neto, ele tem 1 ano e meio, o Victor. Você não imagina, ele come couve, ele verdura, ele pega com a mão. Minha nora é médica, né? E a alimentação dele assim é super corretinha, né? Corretinha. Eu até levei ele uma vez, a gente pediu uma pizza, ele estava em casa, eles mandaram a pizza de rúcula, veio a rúcula do lado para você jogar em cima, para acho que não. E ele meteu um mãozão lá na rúcula e come assim, mas sem tempero, sem nada. Mas a minha filha de 7 anos, ela abre a geladeira a gaveta da geladeira e fala, mamãe, de caca, o que é isso? É uma cenoura. É cenoura, ela come, saudável. Ela come tomate, coisas que, nossa, meus filhos eram um sufoco para poderem comer. E essa geração é incrível. É show. É a revolução do mundo. E aí, eles vão cuidar, vão tomar água da Sabesp e só vão fazer manutenção nos dentes. Não, mas hoje a gente tem a ortodontia que cuida do alinhamento dos dentes, a prevenção. Essa questão da ortodontia, doutor, meu filho de 18 anos, o Luiz Fernando, ele fala, eu tenho que acertar meus dentes, olha aqui, ó, não tá batendo, tá torto, não sei o quê. E uma vez, até assistindo entrevista, um dentista me disse o seguinte, o dente você tem que esperar até pelo menos os seus 18, 19 anos para terminar a formação da arca dentária para assim utilizar aparelho. Exemplo, a minha família, muitos tinham, meus irmãos tinham os dentes separados, o único que não juntou foi o meu. Meu dente não juntou por conta do freio.
E o que aconteceu? Com o tempo foi juntando. Então, assim, aí meu pai ainda falava assim, nossa, eu ia ter que gastar uma fortuna com aparelho, porque aquela época era muito caro aparelho, e não necessitou. Depois eles foram utilizar só para ajeitar mesmo os dentes. Qual é a idade? A idade correta para você procurar um profissional é a partir dos 8 anos de idade. Sim. Aí a gente começa a trabalhar com ortopedia. O meu filho é especialista em ortodontia. Quando a criança está crescendo, para você controlar o tamanho da arcada para poder caber os dentes. Então é feito um planejamento para quando chegar na idade que há o crescimento ósseo total, a pessoa está com os dentes alinhados e a ossatura está certa. No caso, a criança que de repente está crescendo, mas tem o formato do rosto, às vezes tem o queixinho mais para frente ou mais para trás, isso tudo prejudica também, né? Isso prejudica e com a ortopedia facial, Ortopedia facial, olha que incrível. Você vai controlando, tentando ajudar a pessoa a desenvolver o crescimento ósseo necessário para poder caber os dentes e um planejamento. A ortodontia mesmo, o alinhamento, você pode fazer a partir dos 8 anos, que aí precisa esperar a troca de todos os dentes para você começar a trabalhar. Mas tem casos que você tem que trabalhar antes, não dá para esperar muito. Então, o correto é aguardar, fazer a troca dos dentinhos de leite. A partir dos 8, 9 anos... É que quando já trocou os dentinhos... Procurar o profissional para ir trabalhar, ver se precisa de uma ortopedia ou não. Quando a mãe, o pai, o avó, a tia... verifica, entende que aquela criança precisa de um tratamento ortodôntico. Aí começa. Mas de que forma? Ela olha o dente, vê que o rostinho está torto. Aí precisa fazer um exame que chama documentação ortodôntica. Que aí tem raio-x de perfil da face, raio-x panorâmico, fotografias, faz os modelos das arcadas dentárias. Entendi. Aí o profissional ortodontista... ele vai fazer o planejamento desse tratamento para que a criança tenha o seu desenvolvimento ósseo alinhando os dentes. Entendi. Então tem que fazer essa documentação, não tem jeito. 9 aninhos, no máximo aí, 9 aninhos, procura o profissional, vai lá no doutor e fala assim, doutor Vieira, eu preciso saber como que vai desenvolver os dentes do meu filho. É interessante. Inclusive lá no CRO nós temos as câmaras técnicas, né, de todas as especialidades. Ortodontia, implantodontia, da qual eu faço parte. Tem de dentística, de prótese. E é interessante a pessoa às vezes, eu vou no profissional, ligar para o conselho para ver se aquele profissional está registrado naquela especialidade. Porque nós como cirurgiões dentistas, graduando, você pode fazer qualquer tratamento. Sim. Nós somos habilitados a fazer qualquer tipo de tratamento, até ortodontia, implante. Você se formou em odontologia, você está apto a fazer tudo. Mas só que aquele profissional que fez lá ortodontia, ele estudou mais 3 anos de especialidade. Sim. No caso a endodontia, ele estudou mais 2 anos na especialidade. Nem lá no meu consultório, na minha clínica, quem faz canal não sou eu não sou. Tem o Dr. José Maria, que trabalha em conjunto, é uma equipe multidisciplinar. Então ele só faz em canal, ele só faz endodontia. Gente, que incrível isso, né? A gente não sabe nada mesmo. Às vezes, em uma sessão, incrível essas tem um especialidades. colega, o Dr. Gustavo Mota, que faz cirurgia ortognática. Como que é isso? Que é trabalhar na ossatura da pessoa. Às vezes, só ortodontia não adianta, ele precisa fazer uma cirurgia ortognática. E quando põe aqueles ferros? Ou puxar a mandíbula para dentro, ou para fora, ou a maxila. E aliado com a ortodontia. E tem o Dr. Rodrigo Vieira, que faz a ortodontia, que é meu filho. Ah, que lindo. Então, que orgulho, né? Ele falou, que bonito. Então é uma equipe multidisciplinar que ninguém faz tudo perfeito. Então a gente tem que passar a bola para quem só faz aquilo. É, né? Como o cardiologista, o ginecologista. Hoje a classe da odontologia tem essas especialidades. As especialidades que a gente conversa. E são tantos problemas que a gente nem imagina, né? Eu não consigo acompanhar tudo que acontece na endodontia. Eu acompanho tudo que acontece na implantodontia e na prótese. Eu sei tudo de novidade, coisa, né? materiais,
técnicas cirúrgicas de implante. O doutor, ele é até professor, Gustavo Mota, também acompanha tudo na área dele, de cirurgia. A gente tem que a pessoa tem tempo de se dedicar mais naquilo. Então ele vai fazer melhor. Um tratamento de canal, o doutor José Maria faz numa sessão. Olha isso. E fica perfeito. Ele trabalha muito bem. Mas ele só faz isso. Ele vai em congresso, tem congresso em Belo Horizonte. A especialidade dele é aquilo. Ele está em tudo quanto é congresso. Acompanhando as evoluções, as novidades, as técnicas, os materiais. E é importante, você vai receber o melhor para você com uma pessoa que só faz aquilo, né? Doutor, eu quero ir lá no seu conselho, falar lá com o seu presidente que a gente tem que ter o mês da saúde bucal. O mês da saúde. A gente tem, não é menos importante, porque assim, falando como mãe, como mulher, tem o Outubro Rosa, acho incrível. Mas, ouvindo todas essas questões, essas especialidades que não mexe, mexe com a sua autoestima. Quantas pessoas não abrem um sorriso? Eu já tive amiga que eu ajudei a pagar tratamento, porque ela faltava um dente, ela tinha medo de ir ao dentista, foi quase amarrada. Eu falei, não, mas você vai fazer. E a gente fez lá uma vaquinha, porque era caro o tratamento dela, e hoje é uma outra pessoa. Ela fez faculdade, ela saiu da toca. Hoje nós temos até as faculdades, né? Eu leciono na FAOA, Faculdade de Odontologia da PCD, da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Lá tem cursos de especialização, de pós-graduação, que é atendimento também para pacientes, para o público. Gratuito? Ou paga uma taxinha, paga uma coisinha? O material, sim. Antigamente, incrível. Nós fazíamos os tratamentos sem ônus nenhum para o paciente. Mas a própria economia... Sim, não, mas tem que pagar. E mudou, mas hoje a pessoa paga o custo. O custo. E nos cursos vai ser atendida por profissionais formados nesses cursos de pós-graduação. Vai ter um atendimento por um dentista que está fazendo um curso de pós-graduação. Não só lá na FAOA, como tem outras. Tem na Fundecto, lá na Universidade de São Paulo. Passa o endereço. Fica na Rua Voluntários da Pátria, 457. Ali Santana, no metrô, né? Tietê. Metrô Tietê. Na frente do metrô Tietê. A pessoa precisa ir lá, fazer lá a sua inscrição e passa por um profissional para fazer uma avaliação e encaminhar para as especialidades, né? E tem também na USP, tem a Fundecto, tem a própria Universidade de São Paulo, tem na Unip, lá na Unip aqui do Objetivo, o antigo Objetivo, né? A Unip da Avenida Paulista, é isso? Não, a Unip ali da Barcelar. Onde que é a Barcelar? Fica ali perto da 23 de Maio. Ali. Tá ali do Paraíso. Ali é Vila Clementino. Tem a Unicid, antigamente... Que é no Tatuapé. No Tatuapé. Tem a FMU ali na Santo Amaro. Então, são faculdades que dá atendimento também. Para pessoas, às vezes, que não têm condições. A pessoa paga pouquinho e não deixa de ter um atendimento. Olha, vamos divulgar isso. E supervisionado por um professor, né? Puxa vida. Gente, eu tô maravilhada. Só fica sem um dentinho quem quer. Quem quer. Quem é descuidado, porque tem... Nossa, eu não tinha tantos lugares que dava atendimentos assim ao público. E hoje tem tudo quanto é lugar. Nos 4 cantos de São Paulo tem esse tipo de atendimento, Nossa, e faculdades custo zero. Tem Uninove, ali na Liberdade. Tá cheio de faculdades aí. Bacana, muito bom saber. Incrível, tô maravilhada. Amanhã eu vou atrás de um dentista, já que o doutor amanhã vai descansar. Ela cismou. Eu tô com medo. Eu passei um fio dental e sangrou, tô com medo. Você vai parar num pronto-socorro amanhã. Ela tá querendo fazer a dentista trabalhar no feriado. No feriado. Agora, viu, ele a voz do locutor dele, ele conseguiu onde? Voz de locutor, pois é. Nunca beleza, pensou em trabalhar em rádio, nada disso? Porque, ali tem uma história de radialista, de diretor de rádio incrível. Que maravilha. Rádio internacional, inclusive. É bom, já tá querendo te puxar, já para ativar a rádio dele aqui. Doutor, e esse livro incrível? Fui presenteada. Livro Muitíssimo. Sorrir Faz Bem. Sorrir Faz Bem.
Deixa eu colocar aqui o óculos, senão não enxergo nada. Olha só, sorrir faz bem. Que boca bonita, né? Sabe que quando... E você sabe quem me inspirou para escrever esse livro? Foi o César Romão, nosso César amigo. Romão, nosso amigo. Nossa. Tô esperando ele aqui, viu, seu danadinho? Foi ele que me inspirou, me incentivou a escrever. Eu escrevi o primeiro livro, foi Sorrir Faz Bem. Aliás, Sorria com Saúde. Esse é meu segundo livro, Sorrir Faz Bem. Como melhorar o sorriso gengival. Onde encontra esse livro, doutor? Hoje nas livrarias ou no meu site. Ah, tá. Então já tem um link lá, a pessoa clica e eu mando autografado para a pessoa. www.aoniovieira.com.br. Tem aqui o e-mail, Aônio. Ah, eu falo seu nome, eu lembro do meu dentista de infância, Dr. E-O-N. Diferente. O e-mail aonio@aoniovieira.com.br e tem as redes sociais também. Mas se colocar Aônio, já aparece o doutor. Ah, só tem eu. Só tem. Eu não posso fazer besteira. Maravilhoso. Mas é bom também que não tem aquele problema de... Como que é? Homônimo, né? Não tem esse problema. Um livro lindo que eu vou ler, sim. Tem muitas dicas aqui, né? Tem. Tem muitas dicas aqui. Escova de dentes, prótese fixa. Olha, é incrível. Ó, os instrumentos para a gente fazer higiene bucal. Eu tenho que parar de usar escova dura. Eu gosto de escova dura. Ah, você vai ver essa daí, você vai gostar dela. Olha só, um livro incrível, bem ilustrado, que explica direitinho. Tem que colocar lá na plataforma da Amazon. Pois para comprar lá. Ou vocês da Amazon, tem que colocar o livro do doutor, muito importante. E vamos, eu tô falando sério sobre essa questão do mês da saúde bucal, viu? A gente tem... tem que fazer uma campanha. Obrigada, doutor. Ganhei também um kit. Essa é a melhor? Olha, todas são boas. Todas são boas? O efeito do creme dental é 5%. 95% é manual, mecânico. Então, isso aqui é mais importante que... Sem dúvida. E o fio dental. Sem isso... Escova de dente. Essa marca é a melhor, a Oral-B? Tem várias marcas excelentes também. Oral-B... Eu dou preferência por essa marca, eu não ganho deles nada, inclusive. Não, a gente também não ganha nada, não. A gente tem que mostrar boa, o que é melhor. E eles têm também creme dental bom, a Colgate também tem escovas boas. É que a Colgate não tem, né? Qual que era aquela que quando a gente era criança, que era amarelinha? Colinos. Tem Colinos também. Colinos, né? Depois virou Sorriso e parece que caiu tanta qualidade. Não, você é da Xuxa pra cá, né? Então tá aqui. Gostei também. Gente, olha que incrível. O doutor, ele é uma coisa. Ele tem o Fiocard. Olha isso, gente. O cartão dele. Como ele é incrível. Vocês têm que ir. Você vai deixar seu endereço, seu telefone e tudo pro pessoal ir lá. Olha só o cartão dele. Nunca você vai esquecer dele. Aqui, ó. O fiozinho dental com... Incrível. Doutor, você é uma pessoa assim incrível, de excelência. Gratidão. Eu desejo assim todo muito mais sucesso, porque a gente vê no seu olhar o quanto você é apaixonado pelo que faz. Eu levanto todo dia, Fabiana, eu levanto com vontade, com garra de ir para o consultório e trabalhar e fazer o melhor para as pessoas. Nossa, a esposa deixar dorme lá, né? Na marca do dentista. Eu amo o que eu faço, gosto do que eu faço, me dedico super para os meus pacientes, para fazer o melhor para eles. Indicar o que é melhor para ele, no meu ponto de vista, né? Porque eu quero a saúde do paciente. O paciente estando bem, eu fico bem também. E uma coisa que eu sempre pergunto aqui sobre a questão da profissão. É uma profissão do futuro. Não é uma profissão que vai ficar estagnada por conta da tecnologia. A odontologia é uma profissão para sempre? Eu creio que sim, porque nenhuma máquina vai substituir o ser humano. Hoje nós estamos no fluxo digital. Você... Em vez de fazer moldagem, você usa um escaneamento para fazer. São artifícios, maneiras de você conseguir trabalhar. Mas se não tiver um operador atrás do computador, não sai nada. Não sai nada, né? E tem que ter a perfeição do olhar clínico do profissional, né? Ele ajuda a você adquirir
a impressão, só que é impressão digital. Mas tem que ter o operador, tem que ter o profissional. A máquina não faz tudo sozinha. Um detalhe que eu vi agora aqui na mesa, chupeta. Eu sou tão contra esse negocinho aqui. Eu nunca dei chupeta para os meus filhos, que eu tinha um medo do problema que ia dar dentário então, no as futuro. chupetas, eu oriento sempre essa ortodôntica. Até os 2 anos de idade, você pode dar para o seu filho sem problema nenhum. Mas o problema é depois dos 2 anos, doutor, que ele não quer largar. Tem uma dica boa. Um alfinete você fura todas as chupetas da casa, porque a criança, quando vai pôr a chupeta na boca, ela faz a sucção. Sim. Então, quando ela está furada, ela não vai conseguir fazer a sucção, não é sacanagem. Aí vai irritar. Aí vai pegar outro. Então, é uma maneira e cuidar, conversar com a criança, né? Entendi. Mas o melhor é colocar no peito, dar mamazinho, sem dúvida. deixa ele mamar até os 2 aninhos, suga tudo. Quando o negócio cair, vai lá e levanta de novo. Mas o bom é amamentar, né? Que benefício para os dentes. É a chupeta, né? É uma maneira da criança se sentir que está perto da mãe, infelizmente. Mas vamos dar o peitinho às mães aí. Doutor, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Gratidão, Fabiana. Que bom estar com você. Eu sempre faço. Gratidão a essa oportunidade de estar com você, linda. E a gente vai divulgar muito esse podcast, porque as pessoas precisam saber que não precisam mais ter medo de ir ao dentista. Isso esquece. E cuidar da sua saúde. Porque quando eu vi aquele detalhe da pessoa poder ter até um infarto, um derrame por conta de uma simples bactéria que vai entupir a sua veia, vai prejudicar a sua corrente sanguínea, isso me deixou um pouco assustada. Tem que cuidar. Até a glicemia aumenta quando a pessoa tem problema periodontal. Né? Então vamos cuidar da saúde. Por favor, deixe seu endereço, telefone, todas as suas redes. Estou na mais paulista das avenidas, Avenida Paulista 326, bem na porta da estação Brigadeiro do metrô, saída Carlos Sampaio. E tem a minha rede social, que é o Instagram, Dr_Aônio Vieira, no Facebook, Dr. Aônio Vieira, e o meu site www.aoniovieira.com.br. Doutor, obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, e vamos divulgar muito esse podcast. Vamos resolver essa questão do mês da saúde bucal. Gente, quanta coisa importante aqui. Quanta coisa importante. Estou muito feliz porque isso serviu de lição para mim, para minha própria saúde, que tive alguns probleminhas meses atrás e preciso cuidar da minha saúde bucal. Amei. Vamos ler, comprar e ler no site do doutor. Gente, ele falou todas essas coisas, mas é só colocar em qualquer lugar. Aônio, doutor Aônio, que já vai aparecer ele. Sorrir faz bem. E sorrir faz bem mesmo, porque quando a gente abre um sorriso, parece que tudo muda, tudo floresce, né? Abre as portas. Obrigada, até quinta-feira. Compartilhe esse nosso podcast com o Dr. Aônio. Muitíssimo obrigada. Beijo e cuidem da saúde.